Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, estou astróloga e terapeuta integrativa de florais e nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês como rastrear e identificar o padrão, a energia do controle e do apego e também como transmutar essas energias. Bom, como estamos nessa temporada taurina e acabamos de entrar nessa lunação taurina também, né? Para quem não sabe, estou gravando na lua nova em Touro e essas energias desse signo, desse arquétipo, além de trazer essa energia da constância, da perseverança, a polaridade oposta desse signo pode ser a teimosia e o apego. Então, eu quis trazer esse vídeo porque, querendo ou não, todos nós carregamos essa distorção, esse apego, talvez por pessoas, situações, bens materiais, porque, querendo ou não, todos nós fomos realmente arrastados por esse nosso ego de se identificar muito com as coisas temporárias. E quando a gente está nesse excesso com o materialismo, a gente acaba entrando muito nessa distorção dessas energias, entende? Então eu quis trazer esse vídeo para realmente expandir a consciência aqui junto com vocês, além de poder ensinar vocês métodos de transmutação dessa energia caso você esteja se encontrando nesse momento de vida muito conectado nessa energia do controle, do apego. Então, tanto que, né, gente, quem tem muito essa energia vai até sentir no corpo físico, como tensões nos ombros, sabe? No maxilar, até o bruxismo, né, quem tem muito isso, acaba mostrando essa tendência dessa energia de querer ter o controle, de querer ter esse apego em excesso, entende? E, como eu falei anteriormente, todos nós apresentamos algum grau desse apego, desse controle. Porque, como eu falei para vocês anteriormente, todos nós apresentamos essas energias. E para quem, né, tem um mapa forte em terra, por exemplo, como touro, né, um signo de terra fixo, pode ter essa tendência desse padrão muito maior reverberando no campo, né? Mas isso não quer dizer que pessoas com fogo ou com ar também não têm esse padrão. Eu, por exemplo, né, sou sagitariana, tenho a lua em aquário, mas tenho a casa 2 em touro, que mostra esse padrão. Tenho meu Vênus, né, em escorpião, que também mostra esse padrão de possessividade se eu não trabalhar. Então é muito engraçado que na linguagem do amor do meu marido, por mais que ele seja taurino, por ele ter Vênus em gêmeos, a linguagem dele, a forma de relacionamento é muito leve. Eu me encontro muito mais no padrão possessivo do que eles, para vocês terem uma ideia. Então eu quis compartilhar isso para vocês não colocarem todo mundo numa caixinha, né? Até porque, né, gente, trabalhar essa energia melhora o nosso relacionamento. Por quê? Quem não se sente sufocado em se relacionar com pessoas que querem te controlar o tempo todo? Quem já teve um chefe ou um ex, né, se relacionou com uma pessoa com esse extremo, sabe do que eu tô falando. É literalmente o terror dos aquarianos, né? Vou dar esse exemplo fantástico, que é você entrar no seu armário e ver itens que você não usa mais, que tá lá parado, mas por apego você não sabe soltar. Então, quando você se depara com muitos itens nesse sentido, você pode ter certeza que quantas coisas, situações, pessoas você tá segurando por puro apego, que não tá mais no seu servir, que às vezes está tóxico, mas com esse medo da perda, da escassez, que é um sinal, né? Quem tem muito essa energia do apego, do controle, de certa forma, tem muito medo da escassez. Reverbera essa energia porque não sabe soltar, né? Não sabe realmente entrar nesse flow da vida. E o flow da vida, para você acessar essa abundância, que a vida possa te surpreender, você precisa soltar esse controle, entende? Então, para quem sentir de realmente colocar essa atividade em prática, essa temporada taurina eu sempre gosto muito de fazer isso. Ir nos meus armários, ver o que eu não estou usando e abrir esse espaço, né? E começar também a aprender, né, gente? Porque quando eu entrei no meu autoconhecimento, eu já fiz muito isso, eu me incluo nessa, né? Quando você for fazer essa atividade, é você doar, tirar coisas do seu armário que sejam boas, de qualidade e não lixo, né?
Então, quando eu não tinha consciência também, eu acabo botando umas coisas que não eram mais para doação, porque a gente não pensa, entende? Então, você já vai doar provavelmente para pessoas que estão mais vulneráveis, que estão mais assim também com falta do seu poder pessoal, e a pessoa receber uma meia furada. Você entende o sentido, o que você vai levar? Dá uma coisa, doa uma coisa que você tá segurando, que você sabe que você não vai usar. Que você tá lá com um vestido que você comprou para um casamento e você sabe que você não vai usar mais ele, mas por apego você fica segurando por anos. Entende? Então, trazer isso para a consciência é muito importante. Por quê? Porque a gente leva essa linha de pensamento para outras áreas da nossa vida também. Porque a gente começa a perceber quantas coisas a gente mantém por puro apego. Como eu falei anteriormente, pessoas, situações que não nos servem mais para a nossa expansão, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, por puro apego, com esse medo da falta. E é natural a gente ir para essa tendência. Por que eu tô falando isso? Porque essa energia do controle e do apego nutre o nosso ego. Ela dá essa falsa sensação de superioridade, de querer manter as coisas do jeitinho que a gente quer, a gente consegue controlar tudo. Então, a gente ganha essa falsa sensação do ego que a gente tá superior. Só que não. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas desse sentido, com esse padrão. A gente acaba gerando relacionamentos tóxicos, a gente acaba lidando com a matéria de uma maneira distorcida, tóxica. A gente deixa de usar a matéria e faz com que a matéria acaba nos usando. Isso tá muito distorcido, a gente tá muito na camada da ilusão quando a gente se encontra nesse sentido. Por quê? A gente tá bloqueando o fluxo da vida, que é o movimento, que é a entrega, né? Para quem sentir também, né, de assistir um vídeo onde eu falo sobre como ter mais fé na vida, é isso. Quando eu tô muito no controle, quando eu tô muito no apego, eu tô com muita pouca fé na vida. Eu não consigo perceber que existe algo maior, que eu posso dar aquele passo de fé, que eu posso soltar, que eu posso abrir espaço pro novo. Eu tô vibrando muito na escassez também. Você entende? Então a pessoa tá muito mais assim vulnerável. Então, para ela se proteger, o ego faz com que ela queira controlar, criando essa casca, entende? E todos nós, de alguma forma, em algum nível, precisamos estar trabalhando constantemente essa energia. E como eu falei anteriormente, né, gente, quando a gente não tá sabendo usar a matéria acaba nos usando, porque a gente não sabe lidar com isso, a gente tá tão distorcido, a gente tá tão na camada do ego, que ao invés de eu usar a matéria, literalmente ela me usa, ela me controla, entende? Com essa falsa sensação de poder, de possuir as coisas. Eu vou me aprofundar aqui com vocês, por quê? Porque tudo que é passageiro não nos pertence. Então, eu vou falar uma frase que é muito profunda, mas assim, que ao mesmo tempo que ela é profunda e intensa, ela nos liberta. Presta atenção nessa frase, gente. Tudo que pode ser tirado de você não te pertence. Vou até falar outra vez, tá? Tudo que pode ser tirado de você não te pertence. Então, assim, quando a gente leva esse ensinamento para coisas até mais íntimas nossas, o nosso ego dá aquela esperneada, nossa mente buga, né? Quando a gente tá com aquela consciência que ainda não expandiu. Porque a gente começa a questionar. E vocês podem estar me questionando por aí no sentido assim, como assim, Thaís? Se eu compro um carro, como assim esse carro não é meu? Ele não pode ser tirado de você? Então, tudo que pode ser tirado de você não te pertence. Ele é emprestado para você experienciar essa experiência humana. Então, isso não quer dizer que eu não vou dar, assim, valor, viver com totalidade, mas eu compreender isso, que isso não faz parte de mim. Eu sei que parece um paradoxo, mas liberta a gente. Porque se eu trazer isso também para camadas mais profundas, a gente vai se libertando nessa ilusão também. Quanto mais eu expando minha consciência e consigo perceber que até o meu corpo não me pertence, que até o meu filho, quando eu me tornar mãe, não me pertence, eu vou liberando essa camada do ego. Eu vou dissolvendo, porque tudo é emprestado. Um dia esse meu corpo vai voltar para a terra. Então isso não quer dizer que eu não vou cuidar dele, isso não quer dizer que eu vou realmente cuidar da minha saúde, porque é o caminho do meio. Eu estou aprendendo a usar a matéria, eu estou usando a matéria e não ao contrário. Porque aquilo, como eu falei, isso não quer dizer que eu vou chutar o balde, né? E não viver essa experiência com totalidade, que é literalmente eu não ter responsabilidade com nada.
Entende como que o caminho do meio é importante também? Porque é aquilo que eu falei. Às vezes a gente quer ter controle de coisas que não nos cabem. A gente quer controlar as ações dos outros, mas a gente não toma conta, né, o controle das nossas próprias ações. Então a gente quer mudar a nossa mãe, a gente quer mudar as atitudes dos governantes, mas a gente não muda a nossa. E a única coisa que a gente tem controle na vida é a nossa própria vida. Então quando a gente acessa essa verdade, a gente para de criticar e começa a colocar energia e foco no que verdadeiramente importa, que é a nossa própria vida, que é a nossa própria evolução. E me aprofundando um pouco mais aqui com vocês nesse sentido dessa frase, né, como eu falei para vocês, que quanto mais a gente está identificado nessa camada do ego, achando que as coisas nos pertencem, trazendo essa ilusão, a gente se perde da nossa essência, a gente se perde do que a gente verdadeiramente é. Entende? Por que eu tô falando isso? E que tem um conceito que eu aprendi com a Gabi Staff e com o escritor canadense Eckhart Tolle, que ele fala, né? Ele dá um exemplo muito interessante no sentido de que quando eu me identifico com as coisas, né? Eu falo que é meu. Por exemplo, esse cristal aqui. Esse aqui eu comprei, então ele é meu cristal. Então, quando a gente usa esse meu, você entende que é uma extensão do eu e eu acabo me difundindo nessa ilusão, achando que isso faz parte de mim. Então, quanto mais identificado eu estou com isso, eu estou na camada da ilusão. Eu vou compartilhar com vocês aqui um exemplo para vocês começarem a entender um pouquinho melhor do que eu tô querendo dizer. Vamos dar um exemplo aqui que o Andrew bate aqui na minha porta, pra quem não sabe, o Andrew é meu marido, e vem falar pra mim assim: Thais, você não sabe o que aconteceu. Um carro que na frente da nossa casa foi roubado do nosso vizinho. Os dois, por não estar tão identificado com esse carro, a nossa reação pode fazer assim: nossa, putz, que chato, né? E não overreacting, né? Como eles falam aqui nos Estados Unidos. Porque a gente não está identificado com essa matéria, com esse carro. Mas agora vamos mudar o cenário, né? Vamos dizer que o Andrew bate na minha porta e fala assim: Thais, você não sabe o que aconteceu. Seu carro foi roubado aqui na frente de casa. Por eu estar identificado com esse bem material, a gente vai lidar com essa situação de uma maneira muito diferente. Porque eu tô muito mais identificada com esse carro que é meu, né? Que me pertence, que eu penso que é uma extensão minha, do que com o carro do vizinho. Entende? Então, quanto mais a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a gente percebe que as coisas que a gente possui não nos pertencem. Porque tudo que pode ser tirado da gente, né? A frase, repetindo, não nos pertence, está emprestado pelo universo, está emprestado pelo Criador, a forma que você quiser chamar. Então, quanto mais eu nutrir essa camada da ilusão, achando que isso é meu, né? Que é uma extensão minha, mais preso nessa camada da ilusão eu estou. Isso é muito profundo. Eu sei que o ego pode estar quicando por aí, mas liberta, gente. Então, essa entrega na vida também é muito importante porque a gente começa a acessar a nossa fé, entende? E um dos métodos que eu quero trazer aqui para vocês trabalharem essa energia do apego e do controle, é vocês lembrarem de algo do passado que você achou que você não iria sobreviver. Um fim de ciclo como um relacionamento ou um emprego, né, que você foi mandado embora, que você ficou devastado, ou a perda de um carro, de um bem material que você gostava muito e você sobreviveu. Lá na frente você ganha uma coisa muito maior da vida que você não estava esperando. Então faça essa atividade, faça essa revisão, caso você está vibrando muito nessa camada, sabe? Dessa falta, dessa escassez, desse controle, desse apego, entende? Olhe, perceba, testemunha quantos milagres já te aconteceram perante de você abrir mão de algo que não te cabia mais, de algo que tinha uma lição por trás. Perceba isso também, seja grato pelo que você perdeu, porque eu tenho certeza que te abriu espaço para coisas tão extraordinárias que você vive hoje. Você entende a potência disso, gente? De trabalhar essas energias? Então eu espero de coração que esse vídeo possa ter expandido a sua consciência no sentido de você realmente se questionar e parar de comprar essa ilusão que a sociedade nos vende de achar que a gente pode dar conta de tudo, que a gente pode realmente estar controlando tudo e todos e bloqueando esse fluxo da vida. A vida e você é um só, é como se fosse um rio, e você tem que ir com esse flow. Não é que vai vir uma pedra em frente a você e você vai ficar teimosa, parada, porque essa água precisa percorrer, essa água precisa realmente moldar, ultrapassar essa pedra, esse obstáculo. Entende? Você tá aqui nessa vida para fluir nesse sentido.
A vida está no movimento, a vida acontece ali na ação. Então para de querer controlar tudo e todos, para de achar que você dá conta de tudo, peça ajuda, seja vulnerável. Para de querer comprar essa ilusão de achar que você dando conta de tudo você tem essa força, essa superioridade. Isso não se sustenta com muito tempo. De que você achar que apego é demonstrar afeto. Isso é distorcido. Isso é uma ilusão que a sociedade nos vende. Entende? E é isso, gente. Gratidão pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Para quem ainda não se inscrito, se inscreva no canal. Para quem sentir de fazer uma mentoria comigo de mapa astral ou uma sessão de terapia floral, vai ser um prazer poder te receber. Gratidão mais uma vez. Deixa aqui o seu like. E por último, mas não menos importante, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu tento esclarecer aqui para vocês. E é isso, gente. Até a próxima!